A ordem de Deus para Ezequiel era que ele anunciasse tudo o que ele estava vendo. Da mesma forma, o Espírito Santo dentro de nós hoje anuncia tudo que o Pai fala para ele e ele fala conosco. Então, o Espírito Santo, na verdade, é como se fosse uma antena parabólica, vamos dizer assim, né? Ela se conecta com o Pai, recebe dele e transmite para nós. Então, se você não tem o Espírito dele, como você vai saber aquilo que o Pai quer para você? Então, a importância de você ter o Espírito Santo. Então, hoje, Ezequiel 40, vamos pedir a direção. Meu Deus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui meditando na Tua Palavra e peço que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, começa com um comentário. O bispo diz: anuncia tudo quanto veres. Os 8 capítulos seguintes têm o propósito de revelar um tempo futuro em que Jerusalém, o templo e a glória do Altíssimo serão restaurados. O objetivo era avivar a fé dos exilados, pois durante anos eles viram todas as profecias quanto à destruição de Judá e ao cativeiro se cumprirem. Mas, ao transportar Ezequiel a Jerusalém para vê-la voltando a ter vida e para contemplar o santuário erguido novamente, o Senhor desejava despertar a confiança e a alegria do seu povo. Na Bíblia, na Babilônia, a maioria dos cativos estava humilhada e quebrantada. Não havia mais orgulho ou altivez. Por isso, o anúncio das novas promessas seria como oxigênio para que eles se mantivessem firmes em servir ao Todo-Poderoso. Hoje, o Senhor Eterno nos dá o seu oxigênio por meio da sua palavra e nos sustenta com o seu Espírito para vermos as suas promessas cumpridas. As Escrituras Sagradas é o alimento de onde extraímos forças para suportar as lutas e as longas esperas pela resposta de Deus que, por vezes, temos que passar. Os acontecimentos descritos se referem não apenas à restauração do templo em Jerusalém nos dias passados, mas também à redenção espiritual da humanidade por meio do Senhor Jesus. E aí, começando o versículo 1, no ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. Comentário: e me pôs sobre um monte muito alto. Em uma visão, o Altíssimo colocou Ezequiel no alto de um monte para que ele contemplasse, de forma privilegiada, o santuário reconstruído. Antes, o profeta tinha apenas a visão da destruição e da glória divina deixando Jerusalém, mas agora seus olhos deveriam observar atentamente a restauração de Israel. Essa restauração ocorreria por meio da reconstrução do templo e da retomada da adoração ao Senhor. Hoje, Deus também nos convida a termos a visão mais gloriosa, a eternidade. Aqueles que têm o olhar voltado apenas para o cotidiano, para as preocupações e necessidades, se perdem com o que é temporal e passageiro. No entanto, seja a nossa vida boa, seja ruim, calma ou atribulada, um dia ela findará e prevalecerá aquilo que construímos para a vida após a morte. Então, que interessante, né? Que comparação muito bem feita o bispo fez. Tanto como a visão que o profeta teria da Jerusalém reconstruída, né, a volta à adoração a Deus, como nós hoje, por exemplo. Deus coloca dentro de nós o seu reino. Então esse reino já nos faz desfrutar de um pouquinho daquilo que será na eternidade. Então há 2 reinos, o reino de Deus, que se estabelece dentro de nós, e o reino dos céus, que é para onde nós queremos ir. Então, nós vivemos por esse reino. Esse reino é eterno. Aqui é passageiro, vai passar rápido, mas aquele que é do céu é eterno. Então, é por ele que nós vivemos. No 3. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como o do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois,
a casa de Israel, tudo quanto vires. E havia um muro fora da casa, em seu redor, e não na mão do homem, uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais tinha 1 côvado e 1 palmo. E ele mediu a largura do edifício, 1 cana, e a altura, 1 cana. O comentário diz: o muro foi o primeiro item mostrado ao profeta a fim de ser medido. Ali estava o limite que separava a sociedade conturbada de um ambiente inverso, o santuário divino. Embora o templo estivesse na terra, ele deveria ser uma extensão do céu diante dos homens. Por isso, a necessidade dessa separação. O muro à volta do recinto sagrado também remetia à disciplina, à organização e, sobretudo, à santidade ao Senhor. Com isso, entendemos que se uma pessoa quiser andar na presença do Altíssimo, a primeira atitude que ela deve tomar é se separar do pecado e de tudo aquilo que desagrada a Deus. Assim como na visão de Ezequiel, esse muro deve ser uma realidade em nossas vidas, pois não há comunhão entre luz e trevas, bem e mal, santo e profano. Em 2 Coríntios 6, 14 e 15, diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Por isso que assim como não é possível, haver comunhão entre o justo e o injusto, também nós não vamos nos misturar com aquele. Aliás, é até algo natural. Quando nós nos entregamos para Deus, nós não conseguimos estar numa roda de pessoas que não têm a mesma fé. Até porque o que nós queremos falar não vai de encontro ao que eles querem falar, e nem os assuntos que ele tem com os nossos. Então, fica um clima estranho. 6. Então veio a porta que olhava para o caminho do Oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o umbral da porta, 1 cana de largo, e outro umbral, 1 cana de largo. O comentário diz: subiu pelos seus degraus. A visão do templo trazia uma revelação profunda a respeito da comunhão com Deus. À medida que alguém se aproximava do santuário, degraus surgiam para conduzir aos átrios. Um grande lance de escada levava ao átrio externo, outro encaminhava ao átrio interno, mas havia ainda outro lance que direcionava a plataforma do edifício do templo. À medida que a pessoa subia, seus pensamentos se elevavam a Deus e assim a grandiosidade divina era exaltada. Além disso, ela era inspirada a buscar a santidade do Senhor. No 7. E cada câmara tinha 1 cana de comprimento e 1 cana de largo, e o espaço entre os aposentos era de 5 côvados, e o umbral da porta ao pé do vestíbulo da porta por dentro era de 1 cana. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro 1 cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e este vestíbulo da porta estava por dentro. As câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro. A mesma medida era a dos 3. Também os pilares de um lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados. E o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço do outro lado. A cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Fez também os pilares de 60 côvados, cada pilar do átrio em redor da porta. E, desde a face da porta da entrada até a face do vestíbulo da porta interior, havia 50 côvados. Havia também janelas estreitas nas câmaras e nos seus pilares dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam ao redor, na parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um pavimento que estava feito no átrio em redor, 30 câmaras havia naquele pavimento. E o pavimento do lado das portas era proporcional ao comprimento das portas. O pavimento estava mais baixo. Mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior,
por fora 100 côvados, do lado do oriente e do norte. E, quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras eram 3 de um lado e 3 do outro. E os seus pilares e os seus arcos eram de medida de primeira porta, 50 côvados era o seu comprimento e a largura 25 côvados. E as suas janelas e os seus arcos e as suas palmeiras eram de medida da porta que olhava para o caminho do oriente. E subia-se para ela por 7 degraus e os seus arcos estavam diante dela. E a porta do átrio interior estava de frente da porta do norte, bem como da do oriente. E mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul. E mediu os seus pilares e os seus arcos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus arcos, como as outras janelas, 50 côvados era o comprimento, e a largura 25 côvados. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus arcos estavam diante delas. E tinha palmeiras, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme essas medidas. E as suas câmaras e os seus pilares e os seus arcos eram conforme estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus arcos, e comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E havia arco em redor, o comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. E os seus arcos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior, para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas, e também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus arcos, conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus arcos, o comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus arcos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e mediu conforme estas medidas. As suas câmaras e os seus pilares e os seus arcos também tinha janela em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares das portas, onde lavavam os holocaustos. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro, para nelas se matar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e do outro lado, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de um lado e 4 mesas do outro, aos lados da porta 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas, o comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E os ganchos de 1 palmo de comprimento estavam fixos por dentro em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores no átrio de dentro, que estavam ao lado da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava ao lado da porta do oriente e olhava para o caminho do norte. E ele me disse, essa câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda da casa. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok, que chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. E mediu o átrio e comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado, e o altar estava diante da casa. Então me levou ao vestíbulo da casa e mediu a cada pilar do vestíbulo 5 côvados, de um lado e 5 côvados do outro, e a largura da porta 3 côvados de um lado e 3 côvados do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11 côvados, e era por degraus, que se subia a ele. E havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e
outra do outro. Eu fico imaginando a visão que ele teve, né? Foi uma visão muito grandiosa, porque o templo representava o local da morada de Deus. Então havia um respeito, um temor com aquele lugar. Agora imagine, ele já tinha passado tantos anos, né? O templo havia sido destruído, Jerusalém estava destruído, o povo estava ali em Babilônia, naquela situação. Mas imagine Deus dando aquela visão para ele, né? A alegria, o gozo que ele tinha na alma. Me faz lembrar, sabe de quem? O próprio apóstolo Paulo, que ele em certo determinado momento, ele até fala em terceira pessoa, né? Mas ele fala que alguém subiu ao terceiro céu e ele viu coisas inefáveis, coisas que não podemos nem sequer imaginar. Como ele fala, não, olhos não viram, ouvidos não ouviram e também não penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Então o que ele preparou para aqueles que o amam é muito grande e que não está nessa terra, está na vida eterna. Por isso que Jesus falou assim, olha, eu vou porque eu vou preparar lugar para vocês. Que lindo, né? Jesus preocupado com aqueles. Assim é também conosco, né? Quando a gente tem uma coisa que nós gostamos, nós queremos que aquela pessoa também desfrute do mesmo, da mesma coisa. Jesus sabia para onde ele estava indo, queria nos levar, quer nos levar. Agora, cabe a nós nos mantermos firmes até o fim. Esse é o segredo até o fim, tá bom? Bom, até aqui eu vou parar por aqui, depois nós continuamos lendo. O texto é um pouco extenso, um pouco cansativo também, porque é só medidas, não tem muito o que comentar. Então, se você tem gostado do conteúdo, dá o seu gosto, compartilha com alguém e faz os seus comentários. Que bem, Deus abençoe você ainda mais.